Meu nome é Azel Williams. Tenho 32 anos e pensei que tinha tudo pronto. Anos de trabalho duro me deram uma carreira de sucesso como analista financeira e um apartamento luxuoso no centro da cidade, do qual tenho muito orgulho. Minha irmã mais nova, Brooke, sempre foi a favorita dos nossos pais, apesar do seu histórico de comportamento irresponsável. Ela sabe como estou estável agora, mas nunca imaginei que ela esperaria até eu dormir para roubar dinheiro. Antes de começar a contar sobre o pesadelo que aconteceu naquela noite, deixe-me saber onde você está assistindo a esta história nos comentários. Inscreva-se no canal se quiser ouvir mais histórias sobre traição familiar e como conseguir justiça. Cresci em um bairro de classe média em Boston, lar de Eleanor e Thomas Williams, que trabalharam duro para sustentar a mim e minha irmã. Desde cedo, a discriminação em nossa casa era evidente. Brooke, 3 anos mais nova que eu, sempre usava seus olhos azuis e seu riso encantador para se safar. Quando ela quebrou a janela de um vizinho com um balão aos 7 anos, seus pais chamaram o ocorrido de acidente e elogiaram sua habilidade atlética. Quando Brooke foi reprovada em matemática na 5ª série, culparam seus professores por não compreenderem sua imaginação criativa. Eu, por outro lado, sentia muita pressão para ser um modelo e perfeita. Os boletins escolares tinham que ser excelentes, meu quarto tinha que estar impecável e qualquer erro era recebido com decepção, em vez de gentileza. Essa disparidade teve um efeito profundo em nós duas. Brooke aprendeu que podia se safar de quase tudo, e eu me tornei extremamente independente e financeiramente inteligente. Qualidades que moldariam minha vida adulta. Desde os 16 anos, trabalhei meio período em uma pequena livraria, economizando cada centavo para a faculdade. Meus pais disseram que me ajudariam com parte da mensalidade, mas eu precisava contribuir mais. Brooke passou a adolescência mudando constantemente de interesses e amigos, sem nunca encontrar estabilidade ou disciplina na vida. A faculdade foi um momento crucial para mim. Estudei na Universidade de Boston com uma bolsa parcial, trabalhei 20 horas por semana na cafeteria do campus, mantive um GPA de 3,9 e consegui estágios competitivos todos os verões. Aqueles anos foram extenuantes, mas valiosos, pois aprendi a trabalhar duro, a planejar meu orçamento meticulosamente e a não esperar que ninguém me ajudasse. Depois de me formar, enfrentei um mercado de trabalho difícil durante a recessão. Vagas de nível básico na área financeira eram escassas, então trabalhei por 9 meses como assistente administrativo em uma seguradora, enviando currículos para todos os lugares. As cartas de rejeição se acumularam, mas persisti e me recusei a desistir. Finalmente, consegui um emprego como analista júnior na Morton Financial. O salário era baixo, mas era a oportunidade que eu esperava. Ao longo de 5 anos, trabalhei duro para sair de jornadas de 12 horas, assumindo projetos indesejados, e construí uma reputação de atenção aos detalhes e confiabilidade. Quando surgiu uma vaga de analista sênior no ano passado, fui promovido com base na minha determinação e desempenho consistente. A promoção me rendeu um aumento salarial significativo, o suficiente para comprar o apartamento dos meus sonhos, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Depois de anos dividindo um quarto com uma colega de quarto, ter meu próprio apartamento foi uma grande alegria. Minha disciplina financeira me ajudou a acumular economias substanciais e a obter um ótimo score de crédito de mais de 820. Isso me permitiu acessar muitos serviços premium de cartão de crédito que são difíceis para outros jovens. Meu cartão Excelsior Black é meu bem mais valioso, com um limite alto e benefícios exclusivos. Embora eu raramente use o limite, prezo o cartão pela solidez financeira e pela reputação que construí ao longo dos anos. Enquanto eu construía minha carreira e minha base financeira,
Brooke trilhava um caminho muito diferente. Depois do ensino médio, ela cursou 3 cursos diferentes em 4 anos, sem concluir nenhum deles. Fotografia, marketing e psicologia a intrigaram por um tempo, mas depois ela desistiu quando achou o trabalho difícil ou entediante. Seu histórico profissional seguiu um padrão semelhante: varejo, restaurantes, administração de escritórios. Cada um começando com entusiasmo e progredindo para faltas crônicas por doença ou atrasos até ser demitida. Cada uma de suas perdas de emprego não foi culpa de Brooke, na opinião dela. Gestão difícil, turnos irracionais ou ambientes de trabalho tóxicos. Minha família alimentou essa visão fornecendo apoio regular, pagando seu aluguel quando ela estava falida, comprando um carro novo para ela quando ele foi retomado e garantindo seus empréstimos para o apartamento, apesar de seu histórico de despejos. Eles chamavam isso de ajudar Brooke a encontrar seu caminho, mas eu achava que era um incentivo ao seu estilo de vida irresponsável. 6 meses antes do roubo, Brooke havia sido demitida do seu emprego em marketing por chegar atrasada ao trabalho. Na mesma semana, seu namorado, Jake, terminou com ela depois de descobrir que ela havia mentido sobre as finanças conjuntas. Brooke voltou a morar na casa dos pais, entrando num ciclo de compras online e saídas à noite com os amigos. O dinheiro parecia aparecer misteriosamente, mesmo estando desempregada. Os jantares de domingo na casa dos pais dela tornaram-se cada vez mais tensos. Minha mãe elogiava as pequenas conquistas de Brooke, como se candidatar a um emprego ou cozinhar uma refeição durante a semana. E meu pai evitava falar sobre a enorme diferença entre nós. Quando Brooke falava sobre uma nova compra ou uma viagem iminente, eu o via estremecer antes de mudar rapidamente de assunto. Qualquer tentativa de estabelecer limites era mal interpretada como frieza ou falta de afeto familiar. 3 semanas antes do assalto, recusei-me a emprestar $2.000 a Brooke para comprar roupas de escritório para uma entrevista. Uma discussão acalorada no jantar levou minha mãe a me chamar de egoísta, que eu tinha muito dinheiro, que Brooke era a irmã e que deveríamos nos ajudar. Eu disse a ela que a ajudaria de outras maneiras. Ajudaria a editar seu currículo, a praticar entrevistas, mas não daria o dinheiro porque perderia tudo. Brooke foi embora, chamando-me de insensível, e meus pais me lançaram aquele olhar familiar. Por que você é tão difícil? Porque você simplesmente não desiste. Senti a solidão familiar em meu coração ao retornar ao apartamento, o sentimento que havia suportado durante toda a minha infância. Amá-la significava aceitar ser explorada, e qualquer um que não aceitasse era mau. Eu mal sabia que Brooke tinha um plano em mente para o meu sucesso financeiro. Meu cartão Excelsior preto com limite de $15.000, que eu mantinha separado dos outros cartões. O cartão não era apenas dinheiro, mas o resultado de anos de gestão financeira impecável. Na véspera do assalto, eu estava extremamente estressado. Estava terminando uma apresentação importante para um cliente em potencial que poderia render milhões de dólares para a empresa. A pressão era tanta que tive dificuldade para dormir a semana toda, dormindo apenas cerca de 4 horas por noite, dependendo de café e determinação para me manter acordado. Exatamente às 19h30, enquanto eu revisava meus documentos pela 5ª vez, o telefone tocou. Era Brooke, com a voz anormalmente fraca. Azel, eu sei que é difícil de acreditar, mas preciso de um lugar para dormir esta noite. Tiffany e eu brigamos feio. E eu não posso ir para casa. Tiffany era a colega de quarto de Brooke, uma garota que ela conhecera por meio de um amigo em comum apenas 2 meses antes. Eu a aconselhei a não ficar comigo para evitar problemas. Por que você não vai ficar com seus pais? Perguntei. Eles estão em Vermont no fim de semana. Prometo que me mudo amanhã de manhã, só por uma noite, ela implorou.
Hesitei por alguns minutos, sabendo que precisava dormir o suficiente para estar pronto para minha apresentação na manhã seguinte, às 9. Mas, pensando que não seria bom para ela dormir no carro ou sair com os amigos, concordei. Mandei uma mensagem com o endereço e pedi para ela tocar a campainha. Brooke chegou 45 minutos depois, carregando uma mochila grande demais para uma pernoite. Seus olhos estavam um pouco vermelhos, talvez de choro ou de alergia, como ela mesma disse. Ela me abraçou com força, agradecendo-me profusamente por ajudá-la. Comemos um macarrão simples que eu tinha feito às pressas. Brooke me contou incoerentemente sobre sua briga com a Tiffany, sobre comprar comida juntas e usar roupas alugadas desencontradas, o que eu ouvirá ser incomum. Ela olhou ao redor do apartamento com uma expressão que eu não reconheci. Enquanto eu lavava a louça, Brooke perguntou evasivamente: "A que horas você tem que sair para o trabalho amanhã de manhã?" Eu disse que sairia às 7h30 para me arrumar. "Você está estressada? Dormiu bem?" A pergunta me surpreendeu, pois Brooke raramente perguntava sobre minha saúde. Admiti que estava com dificuldade para dormir nos últimos dias e que estava tomando remédios para dormir prescritos, mas nada mais. Enquanto eu arrumava a minha cama no sofá, Brooke fez perguntas estranhas sobre a segurança do bairro, como era fácil abrir a porta naquele tempo mofado. Cada pergunta parecia pequena e separada, mas reunida em um padrão que eu estava cansado demais para reconhecer. Antes de ir para a cama, mostrei a ela algumas coisas no banheiro: um copo, um controle remoto da TV, em seguida, coloquei minha bolsa e carteira no criado mudo, um velho hábito que eu não pensava em deixar de lado quando recebia visitas, embora minha preciosa carteira preta e seu cierre estivesse cuidadosamente separada em uma pequena bolsa. Tomei comprimidos para dormir, programei o despertador para 6 horas e caí num sono profundo, a combinação dos comprimidos e da falta de sono. Normalmente, acordo facilmente com barulho, mas naquela noite dormi tão profundamente que nem percebi. Exatamente às 2 horas da manhã, de acordo com o horário que mais tarde seria uma evidência importante, Brooke saiu delicadamente do quarto, girando a maçaneta com cuidado para ouvir se eu estava acordado. Ouvindo uma respiração profunda e regular, sem nenhum movimento, ela abriu a porta delicadamente, me viu dormindo profundamente e caminhou até a mesa de cabeceira. Ela ficou ali parada por 1 minuto, certificando-se de que eu não estava acordada, antes de tirar cuidadosamente a carteira da bolsa. Brooke fechou a porta do banheiro e acendeu a luz baixa. Na bolsa, encontrou o que procurava: meu cartão e seu cierre preto. Ela o tirou. Tirou uma foto dos 2 lados com o celular, anotou o número de 16 dígitos do cartão, a data de validade e o código de segurança, e tirou uma foto da carteira de motorista para lembrar o endereço de cobrança. Então, colocou o cartão de volta no lugar. Mas havia mais do que isso. De volta à minha cama, ela pegou meu celular que estava carregando ao lado. Brooke usou meu rosto para desbloqueá-lo com reconhecimento facial, rapidamente desativou as notificações que poderiam me alertar sobre compras e ativou o encaminhamento de códigos de verificação para o celular dela antes de apagar o rastro. Enquanto fazia isso, virei-me ligeiramente e ela parou abruptamente, prendendo a respiração enquanto eu adormecia novamente. E então, cuidadosamente, recolocou meu celular no carregador. Brooke voltou para a sala de estar, usando seu computador pessoal para iniciar uma série de despesas. Em menos de 1 hora, enquanto eu ainda dormia, Brooke reservou 2 passagens de classe executiva para Tóquio para ela e Olivia, nossa prima, com partida às 11 horas do mesmo dia, por um total de $6.000. Ela reservou uma estadia de 7 noites no luxuoso Parque Hyatt Tóquio por $3.500. Em seguida,
Comprou outros $5.500 em marcas japonesas de luxo online. Às 3h30 da manhã, ela havia gasto $15.000, o limite total do crédito. Brooke havia calculado perfeitamente para que nenhuma notificação me acordasse e já tinha seu plano de partida pronto antes que eu pudesse reagir. De manhã cedo, Brooke arrumou suas coisas, escreveu um bilhete. Urgente com a Tiffany. Preciso ir, obrigada por me deixar ficar. Com carinho, Shob, e o deixou sobre a mesa. Ela saiu do apartamento às 5h15, 45 minutos antes do meu alarme, e tinha um carro esperando para levá-la ao aeroporto, onde Olivia já aguardava com sua bagagem para a viagem. Ela achou que tinha feito um trabalho perfeito, mas não. Acordei não com o despertador, mas com o telefone tocando sem parar às 6h23. Uma série de mensagens de texto anunciando que o cartão Excelsior havia sido aprovado para $600 em transações aéreas, $3.500 em estadias em hotéis, $2. 800 em compras de luxo, $1.700 em eletrônicos, $100 em lojas de moda. Tudo isso me deixou tão chocado que quase caí da cama. Eu nunca havia comprado artigos de luxo nem estado no Japão antes. Liguei imediatamente para a linha direta de fraudes de cartão, tentei manter a calma e afirmei que nenhuma das transações havia sido feita por mim. Quando o atendente pediu para confirmar as transações suspeitas, vasculhei minha bolsa, peguei minha carteira e vi que o cartão preto ainda estava no lugar. Como ele poderia ter sido usado se estava tão perto de mim? Eles me transferiram para o departamento de fraudes. De repente, me lembrei de Brooke. Chamei seu nome, mas o apartamento estava silencioso, e fui para a sala de estar, apenas para encontrar uma mensagem e um sofá vazio. Liguei e mandei mensagem para ela, mas não houve resposta. Entrei em contato com a colega de quarto de Brooke, Tiffany, e descobri que as duas não haviam discutido e que Brooke havia dito que minha irmã estava na casa dos pais dela para ajudar nas tarefas domésticas. A mentira óbvia confirmou minhas suspeitas. Verifiquei as redes sociais e vi que Brooke havia postado uma selfie no aeroporto com a legenda: viagem surpresa com a prima Tóquio, classe executiva. A postagem tinha 30 minutos e o voo era às 11 horas daquela mesma manhã. O som dos meus pais me chamando deixou o clima ainda mais pesado. Minha mãe ignorou, negou, disse que Brooke não poderia ter feito aquilo e que talvez o banco tivesse cometido um erro. Meu pai também interveio, monitorando meu tom desconfiado, dizendo que eu estava causando problemas deliberadamente para afetar nosso relacionamento. Respondi: pai, vi uma foto da Brooke no aeroporto usando meu cartão. Mas meus pais ainda disseram que eu não deveria julgar tão rápido e que talvez eu tivesse me lembrado errado devido ao estresse. Pensei novamente. Não podia ser. As evidências eram claras. Mas a proteção incondicional da minha família me fez sentir destruída. Faltei a uma reunião importante porque não conseguia me concentrar devido ao pânico que sentia. Assisti a todas as postagens da Brooke no Instagram, observando a e a irmã comemorando suas férias caras. E meu coração foi perfurado por 1000 agulhas. Não se tratava apenas de dinheiro. Era uma traição das mais profundas. Liguei para a polícia. A policial Garcia disse que fraude financeira dentro de famílias não era incomum e que o caso era complicado por envolver um parente. Como o cartão estava na minha carteira, era roubo de identidade, e não roubo físico. Ela alertou que poderia haver pressão familiar para retirar o caso. Aceitei o risco para me proteger. No banco, o representante da fraude estava bastante pessimista, pois todas as transações eram verificadas pelo meu telefone, portanto, consideradas legítimas inicialmente. A investigação poderia levar até 90 dias. Eu teria que fazer o pagamento mínimo mensal,
o que seria um enorme problema financeiro, mesmo que eu economizasse. A raiva me atingiu ao pensar na minha irmã aproveitando uma viagem de luxo enquanto eu lutava com as consequências. Minha família continuou a defender Brooke. Minha mãe disse que eles acreditavam que ela havia vencido um concurso online e recebido dinheiro de formatura da família de Olivia. Eu ri e perguntei à minha mãe quando Brooke já havia ganhado um prêmio. Meu pai a aconselhou a parar para não causar problemas. Mas, para mim, as evidências eram claras demais para ignorar. Recebi mensagens de parentes me criticando por ser ciumenta e causar problemas, mas também me aconselhando a procurar aconselhamento jurídico porque o assunto era sério. Depois de muitas noites sem dormir, percebi que essa traição não se devia apenas a dinheiro, mas também à forma como minha vida havia sido distorcida pelo favoritismo da minha família. Todas as vezes em que meus pais fizeram vista grossa ao comportamento ofensivo de Brooke. Desde quebrar brinquedos, abrir meus presentes mais cedo, copiar minhas redações e ser elogiada pela criatividade. Tudo voltou para mim em uma espiral de dor e injustiça. Minha amiga Stephanie foi meu porto seguro, sempre presente, me compreendendo e nunca duvidando de mim. Ela me aconselhou a manter minha posição, dizendo que muitas pessoas também sofrem abuso financeiro por parte de suas famílias. Continuei reunindo provas, preparando documentos e pedindo ao meu amigo da faculdade de Direito, Derek, que os revisasse. Ele confirmou que eu tinha um caso forte para processar. A reunião familiar foi convocada quando Brooke e Olivia retornaram no domingo, conforme o combinado. Eu sabia que meus pais as receberiam sem confronto, então me preparei cuidadosamente, levando um portfólio completo de evidências. Na festa de boas-vindas, causei um grande impacto quando todos me notaram. Apresentei cada evidência com a calma e a confiança de um analista. O histórico de transações que mostrava o endereço IP do meu prédio, as postagens nas redes sociais que correspondiam ao horário da compra, o e-mail de confirmação da reserva enviado para o Gmail da Brooke, a assinatura idêntica no recibo de compra e a assinatura do analista de caligrafia. Em seguida, mostrei o vídeo da câmera de segurança das 2 da manhã para todos verem. O rosto de Brooke empalideceu, e ela tentou jogar a culpa em mim, dizendo que eu havia concordado em deixá-la usar o cartão como presente. Olivia se manifestou para confirmar que havia sido enganada quando Brooke lhe disse que era um presente de aniversário. No silêncio da sala, minha mãe engasgou, e meu pai ficou chocado ao perceber a verdade. Talvez pela primeira vez, ele reconheceu as consequências das ações de Brooke. Mas minha mãe ainda insistia que eu a perdoasse, dizendo que ela poderia fazer trabalhos domésticos para pagar a dívida aos poucos, enquanto eu argumentava que ela não tinha um emprego estável e já havia conseguido muitas economias financeiras. Pedi à polícia que aceitasse o processo inteiro e queria entrar com um processo. Naquela noite, meu pai finalmente colocou a mão no meu ombro, um pedido de desculpas tardio, mas o primeiro passo no processo de recuperação da família. De acordo com a decisão judicial, Brooke teria que devolver os $15.000 integralmente, receber 2 anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário, e a condenação criminal permaneceria em seu registro. Nos meses que se seguiram, minha família passou por mudanças profundas. Meus pais continuaram a proteger e intervir em Brooke da melhor maneira possível, enquanto eu mantinha distância, recusando-me a tolerar os chamados mal-entendidos ou erros pontuais. Esses foram os primeiros limites que estabeleci na minha vida. O jeito indireto de Brooke de culpar, negar e justificar não era mais aceito facilmente. Olivia era provavelmente a menos responsável. Ela pagou por todos os itens comprados com o dinheiro fraudulento e enviou uma carta de desculpa sincera. Aceitei o pedido de desculpas e a encontrei para tomar café algumas vezes.
Comecei a fazer terapia, percebendo o profundo impacto que minha história familiar teve na minha perspectiva, emoções e saúde mental. Através de um grupo de apoio para sobreviventes de violência financeira doméstica, encontrei empatia e força interior. Stephanie se tornou minha melhor amiga, mantendo-me com os pés no chão durante os brunches regulares de domingo que substituíram os jantares em família cheios de conflitos. Ela estava certa. Os limites que estabeleci não eram apenas para meu próprio benefício, mas também um presente para Brooke, para que ela enfrentasse as consequências e realmente crescesse. Esse evento também me levou a focar em um novo emprego, criando palestras de educação financeira na comunidade, com ênfase especial em como prevenir fraudes de identidade até mesmo por parte de familiares. Meio ano após o julgamento, a família se reuniu para o Dia de Ação de Graças, a primeira vez com um convite formal do papai e a menção de que Brooke queria falar comigo. A atmosfera era diferente das reuniões anteriores. Brooke parecia casual, tendo encontrado um emprego administrativo com remuneração inferior à que poderia ter, pois seus antecedentes criminais limitavam suas oportunidades. Ela tremeu e abaixou a cabeça para se desculpar com todos, especialmente comigo, admitindo que havia magoado toda a família e quebrado a confiança. Desta vez, não havia mais trapaças ou choro falso em sua voz, apenas arrependimento sincero e aceitação de que talvez não fosse perdoada. Aceito esse pedido de desculpas, não como uma reconciliação imediata, mas como um ponto de partida para um novo futuro que pode reconstruir a confiança. Os pais também estão aprendendo a reconhecer seus erros com a ajuda de grupos de apoio familiar. A festa foi tensa, os olhares desviados, as palavras estranhas, mas houve uma honestidade inegável, um grande passo à frente após anos de negação e ocultação. No caminho para casa, refleti sobre a jornada extraordinária que começou com o roubo de $15.000. A perda financeira foi significativa, mas a transformação em mim e na minha família foi mais valiosa do que qualquer outra coisa. Encontrei minha voz, estabeleci limites claros e aprendi que poderia sobreviver apesar da rejeição daqueles que um dia chamei de família. Às vezes, a coisa mais valiosa que podemos receber é a coragem de dizer: esta é a minha realidade. Esta é a minha verdade. Este é o meu valor, e não deixarei ninguém negá-lo. Você já se defendeu quando sua família o traiu e ninguém acreditou em você. Onde você encontrou forças para se manter firme? Compartilhe sua história nos comentários abaixo e, se você se identifica comigo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta história com alguém que precisa saber que seus limites também importam. Obrigada por ouvir e lembre-se: às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com aqueles que um dia foram responsáveis por nos proteger.